Boa noite a todos. Que Jesus, bondoso mestre e amigo, ampare a todos nós nas reflexões dessa noite. O tema que nós vamos desenvolver para que nós possamos fazer as nossas reflexões tem como título Jesus, o Natal e o Espiritismo. E nós vamos iniciar essas reflexões fazendo a leitura de um livro, da revista Cultura Espírita, na sua página editorial, datada de agosto de 2009, que vai nos dizer o seguinte: Jesus foi o ser mais poderoso que passou pela Terra. Mas de que maneira ele exerceu esse poder? Essa é a pergunta. Resposta: perdoando, tolerando, compreendendo, ajudando, orientando, curando, ensinando, salvando. Jesus jamais usou o medo ou a ameaça para impor-se. Era doce e afável, brando e suave, disciplinado e enérgico quando necessário. Reconhecia a igualdade porque considerava todos os homens como irmãos, embora a distância evolutiva imensa entre ele e nós. Esse é Jesus. Esse é o ser mais poderoso que a Terra tem conhecimento. Meus irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. E ao reencarnarmos, viemos para fazer uma grande pescaria. Pescar peixes. Tipo, perdão, tolerância, compreensão, ajuda ao próximo, orientando, curando, ensinando, salvando, doce, afável, disciplinado, enérgico quando necessário, brando, suave, reconhecer as pessoas como irmãos. Esses são os peixes que nós viemos pescar. E o Mestre Jesus nos deu todos os momentos da sua vida, modos, maneiras, processos, para que nós possamos fazer essa grande pescaria através do nosso próprio esforço. E agora no Natal, nós temos todos que dizer ao Mestre querido quais peixes nós pescamos. Quais peixes nós pescamos desde a sua chegada à manjedoura até a sua crucificação. Essa é a resposta que nós temos que dar ao Mestre em todos os natais. A semeadura que ele nos proporciona pelas suas orientações, pelas suas informações, nos mostra que nós temos que trabalhar o terreno. E esse terreno é interno. São sentimentos. Para que possamos colher esses frutos, esses peixes, que nós estamos nesse barco juntos, para oferecer a ele como resultado. E Jesus, esse ser tão poderoso, quando nós buscamos estudar Jesus à luz da doutrina espírita, nós vamos entendendo e compreendendo o porquê e como foi o processo dos seus exemplos, dos fenômenos, de todas as formas
para que nós possamos ter ele como seguidor, sermos seguidores de Jesus. E isso vem se confirmar através da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, numa pergunta para a confirmação de determinadas situações na Terra, ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? O ser mais poderoso? Vede Jesus. Essa é uma resposta sutil, simples, significativa. Jesus é um modelo vivo. Espíritas ou não espíritas, Jesus não é para ser idolatrado. Jesus é para ser vivido. São 2020 anos em que o Mestre esteve. Há 164, 165 anos nós temos um Consolador prometido, que é novamente reavivando na memória de todos nós esses ensinamentos de uma forma clara, de uma confiança dentro de uma lógica, a qual nós, todos nós, compreendemos, entendemos. E também compreendemos e entendemos que esses ensinamentos estão em nossas mãos. Livre-arbítrio, opção de escolha. Então, quando nós entramos nessa fase natalina, são processos de vários tipos de reflexões, do resultado que nós obtivemos desde o último Natal até o Natal de agora. E nós vamos ver essas situações no estudo da noite de hoje. Como nós estamos caminhando? Como nós estamos nos potencializando nesses ensinamentos? Por isso, nós, continuando o nosso estudo, nós vamos na Revista Espírita, que é uma revista da editora Clarim. E na Revista Espírita, ela é de 2006, dezembro de 2006. Nós temos lá, na chamada da capa da revista, uma colocação muito interessante, para que a gente possa observar que essa colocação inicial, ela está fundamentada nessa resposta. A chamada é a seguinte: à luz do Espiritismo, o Natal com Jesus é a vivência dos seus ensinamentos, porque essa é a melhor maneira de se homenagear Jesus. E como nós estamos preparados para conversar com Jesus no Natal? Porque nós conversamos com Ele todos os dias, no fechamento do dia. Como nós fomos, nós temos esse hábito de avaliar o nosso dia para nós nos conhecermos a nós mesmos e para ter a potencialidade do conhecimento de nós mesmos para dialogar com o Mestre Jesus. Chegarmos próximo dele e dizer: Senhor, hoje a minha luta foi árdua, porque estou lutando contra mim mesmo, Senhor. Eu preciso, Jesus, ser fortalecido cada vez mais com seus ensinamentos para que eu vença as minhas aflições que estão sendo vivenciadas nesses momentos, principalmente agora, nessa pandemia. Ajuda-me, Senhor. Ele vai dizer: meu filho, meu irmão querido, perdão, não podemos ser filhos de Jesus, mas irmão sim. Meu filho querido, meu irmão querido, você, neste mundo, continuará a ter aflições. Mas eu também tive aflições. Mas eu venci o mundo.
Nós, com as informações da codificação, dos fundamentos de Jesus, racionais, lógico, claro, nós vencemos a nós mesmos, etapa por etapa. Jesus é sentimento. Jesus está em nós, em nós, em nós no coração. Por isso que sentir Jesus é algo que você não tem como expressar, a não ser pelas suas atitudes. É como um amor, não tem palavra. É força que se irradia. É energia que te ampara, que te dá esperança. Esse é Jesus. Então, quando nós falamos em Jesus e falamos em Natal, nós temos que correlacionar o que estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Perdoar pessoas que eu jamais pensei que poderia perdoar. Porque esse é o seguidor de Jesus. É aquele que pega a sua cruz e segue o Mestre querido. Porque Jesus não é teoria. Jesus é prática pura. Desde o momento que ele chega na manjedoura, que tem uma série de significados, como a sua vida até a crucificação, que também tem uma série de significados. A doutrina espírita dá todas essas fundamentações. Então, Jesus é o ser mais poderoso que nós temos, visto passar pela Terra. Então, trabalhando esse guia, esse modelo, é luta, é esforço, é dedicação. Por isso que doutrina espírita é preciso ler, compreender, refletir, esforçar e realizar. Uma vez, não conseguiu. Duas, não desista de se transformar. Queridos amigos e irmãos, o desencarne não vai dizer para nós se somos bons ou maus, aqui e agora. Mas quando você deixar a Terra, você vai compreender de forma clara o tempo perdido com o ensinamento adquirido, não praticado. A lei natural de Deus, ela nos mostra claramente, à luz da doutrina espírita, que todo aquele que luta consigo mesmo para educar-se moralmente na moral evangélica de Jesus, ele está, na verdade, sendo um cristão conforme Jesus orienta. Não vamos perder essa oportunidade. O Natal desse ano, ele tem uma diferença de todos os outros que nós vivemos na nossa vida. É uma oportunidade que é dada aos espíritos que aqui estão, de fazerem observações
em si mesmo no dia do Natal, em que temos que ficar isolados com a mulher e os filhos, com aqueles que você convive. É uma reflexão profunda, com o espírito que a própria lei nos fez estar juntos, que a própria lei nos fez ficarmos distante dos outros consanguíneos, dos outros amigos. Será por quê, meus irmãos? O que falta para nós ainda? Eu estava falando com Codibela antes de nós entrarmos no estudo da noite, do que como é identificável nas situações que estamos vivendo a necessidade urgente de reconhecimento do processo fraterno, de nos colocarmos no lugar do outro. A cada dia, a cada hora, recebemos a notícia que alguém desencarnou, que alguém desencarnou por uma outra causa, não a Covid. Observem. Observem. A Terra passa por um momento de identificação daqueles que, de fato, estão dispostos em si mesmo à sua transformação íntima, à disciplina, à responsabilidade contigo mesmo e principalmente no processo de relação, seja com o próximo, mais próximo, ou aqueles que estão mais distantes. E aí nós temos o Natal, que é falar de Jesus, quer vivenciar Jesus, quer estar com Ele. Mas nós estamos com Ele desde que reencarnamos. Nós estamos com Ele desde quando reencarnamos. E precisamos fazer prática. Não tem uma outra forma. Jesus nos diz que nós só vamos ao Pai, ao reino dos céus, através dele. Mas para ir através dele é preciso que nós carreguemos a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas aflições. E para carregar essas cruzes, nós precisamos ter fé. E a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, a confiança da lógica. Que o meu esforço em transformar-me, em suportar as minhas aflições, eu estou fazendo em mim o meu progresso. E mais, eu tenho assistência dos espíritos benfeitores. Mas nós precisamos fazer prática. Não podemos ter dúvida. Não podemos ter dúvida. Portanto, queridos meus irmãos, nós vamos continuando o nosso estudo, fazendo agora algumas reflexões muito importantes. E o livro que nós vamos agora fazermos as nossas reflexões é o livro Antologia Mediúnicas do Natal, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Diverso. Nós vamos trabalhar aqui na nossa reflexão 3 textos, só que são pequenos textos. Mensagem 69, a vinda de Jesus, Emmanuel. Mensagem 55, a manjedoura, Emmanuel. Mensagem 76, Jesus e os homens, Irmão X, Humberto de Campos. Essas reflexões vêm só trazer às nossas programações mentais mais fundamentações claras e lógicas, que Natal é vivenciar Jesus.
todos os dias. Todos os dias, é luta contínua. Chico fala que no livro Opinião Espírita, que nós precisamos, a cada ano, nos avaliarmos se estamos melhores ou não. E isso tem que ser de forma contínua. Porque se nós desencarnarmos, nós três, vamos dizer o quê com o ensinamento espírita que nós temos? Vamos falar de nós. Nós podemos dizer que ignoramos os conhecimentos? Aí nós vamos falar com a nossa consciência. Que ignoramos os ensinamentos de Jesus? Que nós conhecíamos, mas nos faltou vontade? E que nós praticamos o que foi possível praticar nessa encarnação? Porque o nosso lugarzinho está reservado. Porque não podemos achar, por sermos espíritas, temos algumas diferenças em relação a qualquer ser encarnado. E temos conscientemente um ensinamento que é fundamental. A cada um segundo as suas obras. Aquilo que eu conheço, aquilo que para mim é racional, aquilo que para mim é lógico, aquilo que para mim me faz bem, a mim é o próximo. Que é a prática dos ensinos dos Espíritos, que é a prática do Consolador Prometido. Eu me transformo e, pelo meu exemplo, eu vou transformando os outros, de forma lenta e progressiva, como foi comigo. E nós somos melhores, meus irmãos. Com o tempo que nós temos de doutrina espírita, e no Natal fazemos uma oração, lemos uma página do Fonte Viva, sem nenhuma reflexão de profundidade para nós, os familiares, e imediatamente vamos aos presentes, ao amigo oculto, à alimentação, às vezes pesada, ou às vezes também muito agressiva ao organismo. E Jesus só no outro Natal. Só no outro Natal. E somos cristãos. E somos seguidores de Jesus. Nós vamos vivenciar após morte uma situação conflitiva muito dolorosa. Portanto, a informação do Espiritismo é clara. Se reconhece o verdadeiro espírito pela luta que ele tem consigo mesmo para domar as suas más tendências. A luta é conosco mesmo. Então, na questão 69, nós temos a vinda de Jesus. Olha a colocação de Emmanuel, para que a gente tenha mais parâmetros de trabalho para a nossa transformação íntima. Para a nossa transformação íntima. Porque quanto mais você se transforma, mais você se fortalece nas suas preces. Quando você se transforma, você mais vai conquistando amparo. Isso é lei. Diz assim, Emmanuel, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Bem-aventurados os humildes, que a eles o reino dos céus. Como nós estamos nesse sentimento? Natal
a melhor roupa, a mesa mais farta possível, não é? Uma oração rápida, sem reflexão, sem pensamento direcionado. Não podemos nem nos abraçar mais, não? E como nós estamos fazendo o processo de humildade. Na nossa família, nesse momento de dificuldade do próximo. E continua Emmanuel. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade. Então, tem 2020 anos que, através da humildade, poderíamos estar num momento diferente do que estamos vivendo hoje no planeta. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, todos nós trazemos nos nossos corações os ensinamentos de fraternidade de Jesus, ensinados em experiências vivenciadas no passado. E veja a dificuldade que nós temos de aplicar na vida atual a humildade, a fraternidade e o amor. É uma reflexão profunda. Observe você. Eu sempre digo, o espiritismo começa em nós mesmos, não é no outro. Eu preciso trabalhar os meus sentimentos, dando qualidade aos meus pensamentos, para ter atitude significativa dentro da lei de evolução. É assim que se trabalha. Então, eu preciso desenvolver a humildade. Eu preciso quebrar esse vício enraizado nos espíritos que ainda habitam a Terra, o egoísmo e o orgulho e a vaidade. Meus irmãos, num momento como o nosso, a humanidade toda passa por um momento novamente relacionado para mudar esse campo de atuação de orgulho, de egoísmo e de vaidade. É só observar pelo noticiário, pelo que nós estamos vendo, o quanto de orgulho e de egoísmo que existe ainda neste mundo. Desde líderes mundiais aos mais simples nos seus ambientes domésticos. De querer impor a sua ideia, mesmo com falta de conhecimento. E nós sabemos que estamos na Terra para desenvolver a parte intelectual e moral. E nós não estamos caminhando assim, meus irmãos. Espiritismo é feito para o indivíduo. Se você não vive a doutrina espírita em você, como você vai querer falar, exemplificar Jesus, meu irmão? Jesus questionou a hipocrisia. Por maior esforço que eu faço para me transformar, eu estou vivendo esse Natal todos os dias. É grão de transformação diário. Pontos de energias de luz que nós vamos arquivando em nossa memória espiritual. É preciso vivenciar Jesus, é uma luta que temos que ter todos os dias. Estabeleça em si uma fé consciente que você é um espírito que vai conquistar as coisas. Porque Deus não joga dados.
E ele nos colocou em lugar que nós hoje temos as informações que nos transformam de fato, meus irmãos, para aquela libertação que Jesus nos disse, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso que é importante que nós trabalhemos, estou vendo a hora, que nós trabalhemos em nós os ensinos de Jesus, nos fortalecendo todo dia. Acorde e converse com Ele, na sua prece matutina, na prece à noite, nos seus momentos de dificuldades. Nós aprendemos isso no Evangelho. Jesus não é só Natal. Jesus é todo dia. Você tem uma dificuldade? Calma. Que com calma tudo se resolve, tudo se consegue. Estabeleça interiormente um ponto de calma, como diz André Luiz, no seu desejo central. Se harmonize, se reestruture e converse com a espiritualidade maior. Se comunique com ela e peça um amparo, peça uma sugestão mental para aquela situação que você está vivendo. Nós estamos de forma direta ligados às falanges espirituais. Superiores, inferiores, depende de nós. Por isso Jesus atendia aqueles que necessitavam e tinham a fé de que seriam curados. E ele sempre diz, a tua fé te curou. Então, quando você ora com o coração para Jesus no Natal ou fora do Natal, e esse coração transborda de amor pelo mestre querido e bondoso amigo, ele vai dizer, vá, meu filho, e continue a sua luta. Estás amparado pelos benfeitores amigos. Essa é a mensagem que nós vamos receber, mas nós não estamos ainda nem nos harmonizando para fazer as conexões. E aí, nós vamos no capítulo, agora no capítulo 55, e lá nos diz assim, também Emmanuel, cujo título é Manjedouro. A lembrança do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura, caminho da humildade. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humanidade. Vejam, o que Emmanuel fala, o que nós estamos comentando. Se reconheça que você tem necessidade de ajuda, porque você está num processo de lutar, às vezes com sentimentos, com nódoas marcantes de vidas passadas, que pela graça divina, com o conhecimento que nós já temos, vivenciar novamente a aflição. Estamos comprometidos naquela aflição. Mas hoje nós temos um pensamento diferente de como atuar. Nós oramos, nós persistimos, nós sabemos que Jesus é luz, que ilumina o nosso caminho, afastando as sombras que nós projetamos de nós mesmos e retiramos do nosso caminho todos e qualquer obstáculos. Porque, por mais pesado que ele é, nós vamos conquistando força e cada vez vamos tirando um pouquinho do nosso caminho, até que ele sai e nós continuamos a nossa caminhada. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida todos os dias, não é só no Natal.
que nós buscamos a humildade, que nós busquemos ser fraternos, ajudando as pessoas, colaborando, ouvindo. As pessoas nos ligam, passam mensagem, que a gente ore por elas e vamos orar, colocarmos nossas orações, pensando naquelas pessoas. Não é falar por falar. Orar pensando nas pessoas, levando um pensamento a essas pessoas, pedindo a Jesus que elas sejam atendidas, que elas sejam amparadas. Isso é Natal, meus irmãos. Então, que na noite de Natal reúna a família. E todos nós pensamos numa imagem de Jesus e façamos junto a nossa oração, fazendo uma comunhão de pensamento, direcionando a Jesus e aos espíritos amigos, um círculo harmonizado de pensamento, numa vibração de amor, de compreensão, de paz, de fraternidade, de humildade entre todos nós. Família. Quanto de energia nós vamos trazer ao nosso lar nesse dia de Natal? Assim podemos fazer no culto do lar, reabastecendo todo o nosso ambiente doméstico e a cada um de nós. O poder da prece está no pensamento. E a prece feita com o coração, ela é mais qualitativa e mais produtiva. E continuando, que está chegando a hora. Nós vamos agora no fechamento do nosso estudo, numa passagem de Irmão X, que é, na verdade, Humberto de Campos. E ele fala Jesus e os homens. Olha o trecho. Recordemos as palavras do próprio mensageiro angélico, ao dizer-nos imperturbável: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Queridos amigos, todos nós, neste mundo, vivenciamos aflições, dificuldades, e hoje, ontem e esse ano todo, nós estamos vivenciando um desencarne. No Brasil, mais de 180 mil desencarnes, se não me engano o número. Milhões de pessoas sofrendo, encarnadas e desencarnadas. E mesmo olhando esse ambiente, que é totalmente diferente do passado, o que nós estamos fazendo para que em 2021 nós estejamos melhores? Qual é a luz que nós procuramos de fato? A de Jesus? A da humildade? A da fraternidade? A do amor? A do perdão? A da compreensão? A da paciência? A da tolerância? Depende só de nós. A reflexão individual, a opção de escolha individual. O indivíduo pensa o que ele quer, a hora que quer e como ele quer. Não tem interferência. Mas Deus, dentro da lei natural, tem todas as regras e processos para os nossos pensamentos, nocivos ou benéficos, a nós mesmos e àqueles que sintonizam conosco. Então, a aflição faz parte do planeta. Mas Jesus venceu todos eles. Mas ele era o ser mais poderoso que passou por aqui. Mas deixou um rastro de luz.
um rastro de ensinamentos que hoje, à luz da doutrina espírita, todos nós podemos fazer. Só depende de nós. Meus irmãos, ninguém vai mudar a nós mesmos. Ninguém, a não ser nós. Eu quero ser diferente. Eu desejo ser diferente. Eu desejo ser melhor. Eu me motivo, eu me dedico, eu leio, eu estudo, eu pesquiso, eu procuro saber que danado de espírito eu sou. Se você olhar para dentro de você, você sabe quem você é. Espírito, as suas tendências, as suas imperfeições, as suas virtudes, as suas dificuldades de sair de determinados desequilíbrios, determinados erros, que continua cometendo mesmo sendo espírita. Você se observa, você analisa. Porque se você não tem conhecimento de si mesmo, para onde você está indo? Qual vetor você está tomando direção? Por isso, queridos amigos, nós estamos com 12 minutos. Que nós possamos, neste instante, ter a reflexão de que é preciso comemorar o Natal no dia 25. Concordo. Beleza. Mas, de 1º de janeiro até o dia 24 de dezembro, à meia-noite, quantas vezes nós conversamos com Jesus esse ano? Quantas vezes nós conversamos com Jesus esse ano? Nós, eu e vocês. Eu fui ao centro de segunda a segunda. Bebi água fluidificada. Tomei passe. Você se transformou. Você reduziu determinados tipos de perturbações do ambiente doméstico, no teu trabalho. Você compreende mais o parente difícil. Você deu a mão para aquele que você tem no serviço, que está envolvido no sistema de aliciação. Você abraçou um antipático que você convive com ele na sociedade. Você orou para os seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, encarnados e desencarnados. Um amigo que desencarnou na pandemia e ele passou a participar das suas orações. Jesus é todo dia, está no nosso coração. Por isso, queridos irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade desta palestra no Centro Espírita Esperança de Luz. Sem um contato daquele abraço final que dávamos lá no centro. Eu, nesse instante, saio aqui do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, Rua Gaga Sobrinho, e vou até o Centro Espírita Esperança de Luz pelo meu pensamento. E me coloco naquele lugar que eu fico e vejo as pessoas lá me ouvindo. E oro assim: Jesus, meu bondoso mestre, meu bondoso amigo, nos reunimos mais uma vez para aprendermos pela doutrina espírita sobre o Natal, o seu nascimento. Mas hoje, Jesus,
nós aprendemos mais uma vez, recordamos mais uma vez que o Senhor é Natal desde a manjedoura até a crucificação. E é por isso, Jesus, que nós no dia de hoje estamos com o coração abastecido de forças espirituais, nessa conexão mental que esse grupo que assiste a todos nós nos ajuda. Os espíritos amigos, em comunhão com nós encarnados. E que neste momento, Jesus, todos nós aqui reunidos, possamos doar esse campo de energia que nós criamos a todos os necessitados do corpo e da alma que estão ligados a nós. Momentos que vivemos nesse instante de uma paz e de uma harmonia em nossos corações. E essa paz é o amor de Jesus que habita em nós desde a manjedoura, que lenta e progressivamente vai iluminando a todos nós, fortalecendo, nos trazendo a esperança que pela nossa luta interior com nós mesmos, nós podemos nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Queridos amigos, um Feliz Natal, com Jesus no coração e não na boca. Que as nossas famílias possam ser assistidas, que os nossos avós, tios, primos, consanguinidade e parentela possam também ser assistidos. Com a bênção do Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade e que assim seja. Obrigado a todos os amigos e companheiros do Esperança de Luz. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigado.